Olá, o 30 Minutos já está no ar. O programa que é produzido e realizado pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Hoje o nosso assunto é sobre a profissão de coach. E a nossa entrevistada é a jornalista e coach Renata Carvalho. Obrigada, Renata, pela presença. Gil, obrigada. Eu que agradeço por estar aqui, levando também uma oportunidade para as pessoas saberem um pouco mais do que é o coaching, né? E para começar, o que é coach, Renata? O coach, eu vou explicar primeiro por nomenclaturas. O profissional é coach, com CH no final. E o processo é coaching, com ING. Então, o processo que o coach passa. O coach é o cliente do coaching. O coaching é um processo que utiliza técnicas e ferramentas para potencializar pessoas. Isso pode ser feito tanto no desenvolvimento pessoal quanto no desenvolvimento profissional. Existem muitos executivos que também utilizam dessas técnicas, porque ela impulsiona aquele profissional para, a gente fala que é sair do ponto A até chegar ao ponto B, que é sair do seu estado atual até chegar ao seu estado desejado. Então, muitas pessoas têm um desejo, têm uma meta, não sabe como atingir essa meta, e o profissional de coaching é que vai ajudar essa pessoa a atingir essas metas. Aqui estão presentes os meus colegas de curso, que também têm algumas perguntas para você. A primeira aluna é a Liliane. Olá, Renata, meu nome é Liliane. O coaching é uma profissão nova. Qual é o significado da palavra? Bom, obrigada pela pergunta, Liliane. O coaching, ele vem de 1400, quando ele era usado para associar carruagem de 4 rodas. Então era coach. E quem conduzia essa carruagem era o coacher. O que aconteceu é que durante um tempo, alguns alunos nobres, é uma origem inglesa essa palavra, surgiu na Hungria, e alguns alunos ingleses utilizavam essa carruagem para ser levado para as universidades. E acabou associando esse coacher como um tutor, ou seja, aquele que conduz. Mais para frente, essa palavra foi sendo utilizada também por alunos americanos de universidades para dar nomes, por exemplo, a professores que acompanhavam particularmente alguns alunos. Era o tutor, então era o coacher. Só que quando, na década de 1974, mais ou menos, tem um grande autor que é o Timothy Gallwey. Ele escreveu um livro, The Winner Game, que significa o jogo interno. Ele começou a utilizar essas técnicas de coaching com esportistas, como o tênis, por exemplo. E esse livro fala justamente sobre as técnicas do tênis usando coaching como técnica, como ferramenta. E o que ele passava ali? O coach, o profissional, o tenista, por exemplo, o esportista, ou qualquer um de nós, o nosso adversário, na verdade, não é o nosso oponente, não é aquele que está jogando com a gente, mas somos nós mesmos. Então, o coach é justamente isso, ele traz essa condução para que você realmente conduza a sua vida, entendendo aí quais são esses processos que você precisa passar, quais são os seus limites, quais são as suas crenças negativas, para que você elimine isso e consiga aí vencer o jogo. Olá, meu nome é Paola e eu gostaria de saber quais são os benefícios de ter um profissional coach. Oi, Paola. São muitos benefícios. Como eu disse no início, você pode ter uma meta e você não sabe como atingir essa meta. Por exemplo, você está fazendo faculdade de jornalismo. Eu quero ser apresentadora de TV, Renata. Como é que eu faço para chegar lá? A faculdade, é lógico que é o primeiro passo, mas vamos traçar um planejamento para isso? Quais são as capacidades que você precisa ter para ser uma apresentadora? Que tipo de curso você precisa fazer? Quais são as habilidades? E tudo isso é visto nesse processo de coaching. Então, o coach, ele potencializa as suas qualidades. E muitas vezes você nem sabe que tem determinada qualidade. Então, o coaching traz essas técnicas e ferramentas para que você se descubra cada vez mais. O coaching trabalha também com valores, com missão de vida, com planejamento. Ele é muito amplo e pode ser usado tanto para o pessoal quanto para o profissional. Olá, meu nome é Maicon. Eu gostaria de saber onde que esse profissional atua. Maicon, o coach pode atuar em qualquer área. Hoje existe coach para tudo. Tem coach de emagrecimento,
coach de relacionamento pessoal, coach de relacionamento amoroso, tem até coach de óbito, que eu já vi. Então, e tem os business coaching, que eles falam que atuam dentro de empresas com executivos. Tudo depende do foco, mas ele pode atuar em qualquer área. Ele pode atuar dentro de uma universidade também. Vai depender do que realmente aquela pessoa quer, o que ela busca, o que procura, mas em qualquer profissão. Oi, Renata, meu nome é Giovana e eu gostaria de saber quais são as formações desejáveis desse profissional. Bom, Giovana, primeiro eu vou falar da formação em coaching. Hoje, quem vai procurar um profissional desta área precisa estar atento. Qual foi a formação dele? Porque existem muitos cursos que falam que vão formar o profissional coach, na verdade não é isso. Ele passa por um processo e já fala que é coach, e não é assim que funciona. Então, a primeira coisa, precisa ter uma formação em coaching. Essa formação, ela dura no mínimo 8 dias, mas são 8 dias o dia todo, são mais de 12 horas por dia nessa formação e é preciso também fazer conclusão de curso, TCC e tudo mais. Em relação a outros profissionais, por exemplo, a pessoa não tem uma formação acadêmica e vai fazer uma formação em coaching. Pode, mas aí vai desta pessoa, o que ela está preparada para oferecer para aquele que procura ela. Eu, por exemplo, trabalho como coach de imagem e comunicação e também coaching de mulheres. Por quê? Primeiro, mulher, mãe, dona de casa, esposa e tudo mais, né? E comunicação, porque eu faço comunicação e trabalho com isso já há mais de 12 anos. Então, aquele profissional que busca essa formação em coaching, possivelmente, ele tem algo mais a oferecer. E ele vai trabalhar naquela área específica dele, porque ele tem muito mais tato, ele tem muito mais conhecimento e expertise para poder auxiliar alguém cujo cliente vai se interessar justamente pela expertise dele, né? Olá, Renata, eu gostaria de saber quanto tempo dura em média o processo do coaching? Um coaching, ele dura em média de 10 a 12 sessões, salvo se durante esse processo o objetivo do cliente for atingido. Muitas vezes acontece de ser atingido na sexta sessão e daí não é preciso fazer as outras, complementar, mas normalmente é 10 a 12. Renata, onde nós encontramos um coaching? Olha, muitas vezes um coaching ele é encontrado através de indicações de pessoas que já passaram por um processo de coaching. Mas existem as escolas, as grandes escolas de coaching, como por exemplo o IBC, que é um Instituto Brasileiro, tem a Abra Coach, a Associação Brasileira, tem o Sistema Brasileiro de Coaching. Normalmente são escolas gabaritadas e tem coaches associados a elas. Então, para quem não conhece um coach aqui perto, por exemplo, pode se usar desse artifício de buscar através destas escolas, porque normalmente os alunos que passaram por elas têm todo um cadastro e você pode encontrar um coach na sua cidade, por exemplo. Renata, você pode repetir quais são os lugares que encontram coach? Bom, vamos lá então. Quem não conhece, né, um profissional ou alguém que passou pelo processo, pode utilizar das escolas de coaching, que é o IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, ibc.com.br, sbccoaching.com.br, que é o sistema, a Sociedade Brasileira de Coaching, Abra Coaching, que é a Associação Brasileira de Coaching. Estas que eu estou falando são escolas gabaritadas que eu sei que tem uma formação bacana e séria, mas eu acredito que deva ter outras escolas, mas é sempre buscar informação. Muito obrigada. Agora, quem vai fazer a próxima pergunta é a aluna Paola. Renata, eu gostaria de saber o que é um mentoring. Na verdade, o coaching ele pode ser mentoring, mas são coisas diferentes. O mentoring é aquela pessoa que passa a ser um mentor e acaba de alguma forma direcionando o cliente para o que ele deve fazer. E o coach, ele não direciona o cliente, ele não vai falar exatamente o que o cliente tem que fazer. O cliente é que vai descobrir o que ele tem que fazer. Então, no mentoring,
a pessoa é o mentor da outra, onde ele vai direcionar. No coaching não direciona, mas aí você pode ficar em dúvida, poxa, mas se não direciona, o que acontece então, né, nessa sessão? O coaching, ele usa muitas perguntas e a gente chama de perguntas poderosas. Todas as respostas estão no cliente. E o coaching usa essas perguntas para poder tirar e acessar essas respostas. E aí existe um processo de cocriação, onde os dois juntos encontram o melhor caminho para aquele cliente seguir. E é o cliente que vai falar, pô, é esse caminho que eu vou, eu acho que é por aqui. E o coach, na verdade, só vai observar e vai verificar se realmente é aquilo que ele quer e por aí segue. Ok, obrigada. Agora o 30 minutos vai para um rápido intervalo e volta já, não saia daí. Era uma vez um americano esquisito que adorava tecnologia. Um dia ele descobriu que dava pra ligar o computador na tela da TV, mas ninguém botou fé nessa ideia. Disseram que computador não era uma coisa que as pessoas comprariam, que ninguém tinha feito isso antes. E já que ninguém tinha feito, ele foi lá e fez. Moral da história, não adianta ser gênio se não for teimoso. Tem uma ideia pro seu futuro? Vai lá e faz. Vestibular 2015, 1º de novembro, Barão de Mauá. Formação para realizar. Estamos de volta com o 30 Minutos. Hoje o nosso tema é profissão de coach. A nossa entrevistada é a jornalista e coach Renata Carvalho. Renata, existe alguma faixa etária que procura mais o serviço de coach? Eu acredito que todas as faixas etárias estão abertas para fazer esse processo. Tem pessoas até que trabalham, tem coaches que trabalham com crianças, tem coaches que trabalham com adolescentes, tem coaches que trabalham só com mulheres ou só com homens ou com determinada posição e etc. Como eu disse, eu trabalho mais com mulheres e a faixa etária que eu atendo, que me procuram, né? Porque eu posso atender qualquer tipo de mulher, mas que me procura minha mais nova coach tinha 27 anos e a mais velha 62. Então, tudo vai depender do que ela realmente está buscando na vida dela, né? Não tem uma faixa específica, uma faixa etária, assim. Depende da pessoa. Obrigada, Renata. A próxima pergunta é do Maicon. Renata, quais são as principais competências de um coach? O coach, ele precisa saber ouvir o cliente, ele precisa ter uma comunicação objetiva, ele precisa saber co-criar com esse cliente, que é obter dele a melhor resposta, obter dele a essência que ele tem, justamente para poder, junto com o profissional, compartilhar dessas experiências e criar, por exemplo, uma tarefa. O coaching, ele sabe não delegar tarefas, mas ele sabe orientar para tarefas. O coach, que é o cliente, ele nunca vai sair de um processo de coaching sem uma tarefa. E ele mesmo é que vai se dar uma tarefa. E esse que é o bacana, a gente quando é cobrado de alguma coisa, a gente faz. E se eu sou cobrada, eu tenho que, por exemplo, prestar conta para alguém, é como nós, quando alunos, né, a gente tem prova para fazer, a gente tem que estudar e você tem que prestar conta para o seu professor depois, para o seu coordenador de curso, e o coach funciona mais ou menos nessa orientação também. Então, ouvir na essência é muito importante a comunicação que ele tem também. E não julgamento. O coach nunca vai julgar o seu cliente. Bem, Renata, a nossa equipe entrevistou alguns alunos aqui na faculdade para saber sobre a motivação deles ao escolher a carreira. Vamos conferir o VT? Eu faço jornalismo, independente da profissão que eu fosse fazer, eu acho que a maior motivação é um dia ser alguém, ter condições de sustentar uma família, de não ser mais um. Eu acho que nós temos que ser um diferencial na sociedade. Conversando com as pessoas que estão desmotivadas, alguns pontos. Um deles seria que a pessoa não se encontrou naquela carreira que ela escolheu, né? Hoje em dia, eu tô numa fase que eu estou há muito tempo no mesmo trabalho, há muito tempo na mesma rotina, na mesma coisa corriqueira. Então a desmotivação acontece, sabe? A falta de novidade, a rotina, apesar de ser às vezes confortável, por vezes acaba sendo desmotivante.
Renata, a gente viu que existia um estudante desmotivado. O que o coach faz nesse caso? Bom, o processo é um grande motivador, de uma maneira geral. Essa motivação, ela vem de onde? Quando você se conhece, quando existe um autoconhecimento, a autoestima da pessoa também melhora. Ela vai entender quem ela vai conhecer quais são os valores que ela tem, ela vai potencializar as qualidades dela, ela vai saber do que ela é capaz através desse processo de coaching. Então, ela tendo posse dela mesma e sabendo exatamente o que ela consegue fazer, quais são as suas capacidades e habilidades, ela consegue sim uma motivação. E o que a gente percebe muitas vezes quando um processo de coaching é levado, por exemplo, para dentro de uma empresa. A empresa acaba contratando um profissional de coaching para atuar com uma determinada equipe que está desmotivada. Por exemplo, uma equipe de vendas, vamos pensar assim. E aquele processo é tão profundo na vida de quem está participando dele, que o que acontece com os funcionários? Eles vão embora da empresa. Fala, eu descobri que eu tenho muito mais capacidade do que ficar aqui nesse lugar. Eu sou muito mais do que isso, aqui já ficou pequeno para mim, eu quero outras coisas, eu quero novos ares, alçar voo e vai. E aí você acaba não atendendo tão bem as necessidades da empresa, né? Mas você acaba mexendo muito e motivando tanto aquele funcionário que ele acaba saindo da empresa para fazer algo que vai deixá-lo mais feliz. Então o coach trabalha com a autoestima. Muito, também trabalha com autoestima. Além de tudo que eu já disse, planejamento de carreira, pode ser, planejamento de vida e tudo mais. Ok, Renata. A Giovana tem mais uma pergunta para você. Renata, como funciona uma sessão de coaching? A sessão dura aproximadamente 60 minutos. E dependendo do processo que ela está fazendo, ela pode se estender um pouquinho mais, até 1h30. Existem técnicas que são utilizadas na sessão, que pode ser usada, por exemplo, a mesma técnica para quem quer conseguir um namorado, a mesma técnica para quem quer passar no vestibular, ou a mesma técnica para quem quer uma promoção no emprego. Só que ela vai ser utilizada de maneira diferente, dependendo daquilo que o cliente quiser. Nessas sessões também, muitos coaches têm outras formações que acabam utilizando essas técnicas que vêm de outras formações, como por exemplo a PNL, que é Programação Neurolinguística, que é mudar totalmente a mente da pessoa através das técnicas próprias da PNL e fazer com que ela aceite determinada situação, esteja apta para uma mudança. Ou também técnicas de hipnose são utilizadas. O coaching, a formação de coaching, ela traz um pouco dessas formações de PNL e também de hipnose, principalmente a hipnose ericksoniana, que é uma hipnose mais tranquila através de perguntas, não aquela hipnose convencional que a gente conhece, que a pessoa não sabe o que está fazendo, nada disso, é bem consciente isso. Então, existem todas essas técnicas e uma infinidade de outras que pode ser utilizada numa sessão. Então, o que vai acontecer numa sessão vai depender do cliente, o que ele busca ali. Então, Renato, o coaching, ele não é necessariamente só para a área profissional, também eu posso usar na minha pessoal. Sim, você pode utilizar na sua área pessoal. Independente da área, o coaching pode ser utilizado. Ele também é muitas vezes tido como uma filosofia de vida. Hoje eu tenho coaching para mim como uma filosofia de vida. Como é que funciona nessa filosofia? É saber ouvir e respeitar o outro. Essa comunicação que existe entre duas pessoas, tem uma frase que eu acho muito bacana, que eu acho que cabe aqui, que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, o que você fala, como é que você está levando a sua comunicação, que o outro está entendendo algo que não é exatamente o que você queria passar. E o coaching traz isso também, essa comunicação eficaz. E ele pode ser utilizado, por exemplo, para pessoas que querem, eu não sei se eu tenho um trauma, eu não consigo dirigir. Porque uma vez eu sofri um acidente e a partir dali, só de pensar em pegar o volante, eu tremo na base. Então o coach também trabalha nessas questões particulares para fazer com que esse medo vá sumindo. Renata, quais são as maiores armadilhas do mercado coaching? As maiores armadilhas são justamente se chegar uma pessoa que está procurando um profissional desse e esse profissional diz que é coach, mas na verdade
ele não tem formação necessária, ele não tem a expertise necessária. Pessoas também que, por exemplo, eu trabalho com comunicação e imagem. Aí eu vou querer me aventurar na área de administração de empresas. Vou fazer aqui, vamos ver o que dá. Então, não é minha competência, eu não vou me arriscar a fazer isso, mas existem pessoas que fazem, que se arriscam em áreas que não têm tanto conhecimento, não tem formação. Então, a armadilha está no profissional, por isso que a pesquisa, antes de você contratar um profissional, é muito importante. Renata, eu gostaria de saber quais os objetivos do planejamento na carreira. O planejamento na carreira, ela pode ter vários objetivos. Então, por exemplo, a pessoa pode querer mudar de cargo, ela pode querer conquistar uma promoção, ela pode querer mudar de empresa, ou ela pode querer um concurso público, ou até dentro da área dela mesma, se for um empresário, ele pode ter um planejamento dentro da empresa dele para fazer a empresa faturar X num determinado espaço de tempo. Então, esse planejamento, ele vai vir passo a passo, assim como sem ser no planejamento, como se fosse num coaching de vida pessoal ou num coaching de emagrecimento, existem etapas, existem passos, e quando você vê tudo aquilo no papel, o passo a passo do que você precisa fazer, fica muito mais fácil cumprir e chegar na meta. Então, planejamento, de maneira geral, é muito importante e é seguido nesse passo a passo com as metas, uma meta de cada vez. Renata, o coaching seria como uma terapia ou um aconselhamento? Muita gente faz essa pergunta. Coaching é igual terapia? Não. A terapia trabalha com o passado, tem o foco no passado, porque ela busca traumas que te impedem hoje de fazer alguma coisa, e o coaching tem foco no futuro. Então é como se fosse o seguinte, imagine uma fita, e nessa fita tem um nó no meio da fita. A terapia vai trabalhar para tirar aquele nó. O coaching vai pular o nó e vai logo para frente, porque ele é muito focado no futuro. Se o coaching for parar para tirar o nó da fita, ele vai demorar, o processo acaba muito mais longo do que o esperado, e o coaching tem como lema resultado rápido, e ele tem foco somente no positivo. Então não existe nada negativo no coaching. E tem até uma ferramenta muito bacana que o cliente faz em relação a isso, e ele começa a ver a vida somente pelo lado positivo. Porque, primeiro, que não existem fracassos, existem resultados. E o cliente vai aprender a ver a vida dessa maneira, como um resultado. Eu tive esse resultado, então o que eu preciso fazer para ter um resultado diferente? Se a gente for parar para tirar esse nó, o processo não anda. Então, o foco é no futuro. Renata, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer pela sua presença. Você tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto? Bom, eu que agradeço, mas eu quero aproveitar a oportunidade também de convidar as pessoas para participarem de um congresso que eu estou organizando, que vai ser online, é um congresso nacional, 100% online, gratuito, onde nós vamos ter profissionais em coaching, profissionais em programação neurolinguística para empoderar realmente as mulheres. É um congresso para mulheres. Então, quem quiser se inscrever, se interessar, quiser mais informações, o site é Conapan, sem o www, conapan.com.br/Conapan-principal. Vai ser muito bacana. Ok. Existe alguma taxa de inscrição? Não tem taxa nenhuma. É totalmente gratuito. A única coisa que precisa fazer é se inscrever. Ok. Obrigada, Renata. Obrigada. Quero agradecer também aos meus colegas de jornalismo e quero agradecer a você de casa. Obrigado pela companhia. O 30 Minutos fica por aqui. Volta na semana que vem. Até lá.